termômetro também, né, da rua, longe da pompa, né, para saber como é que as pessoas estão. A gente vê aí imagens aéreas, não sei se dá para mostrar aí, né, muita gente aguardando esse momento da passagem da faixa e também desse outro pronunciamento do presidente, agora sim, diretamente para as pessoas. Vila, o presidente Lula disse que não vem com espírito de revanchismo, mas quer o rigor da lei. Exato. Né? No momento em que se espera um discurso de união, isso pode atrapalhar um pouco? Não, creio que não. Na minha leitura, ele fez 2 vezes, inclusive, referência aqui à Frente Democrática, né? A Frente Ampla Democrática que o levou à vitória. Isso é fundamental, ele não venceria o segundo turno sem essa Frente Ampla Democrática, que está refletida na composição do Ministério, inclusive com os 9 partidos políticos. E vamos ver se vai ter uma base maior, pode ser que tenha até a partir de fevereiro, né? Quando toma posse os eleitos a 2 de outubro do ano passado, né? Por incrível que pareça, já podemos falar o ano passado. Agora, como uma estratégia também política, ele fez um ataque duríssimo ao governo Bolsonaro. Falou em fascismo, falou em barbárie, né? Falou de destruição do Estado, falou de uma política econômica de rapinagem, a expressão é dele, de destruição do Estado, falou dos rentistas. Ele fez um discurso um pouco mais à esquerda do que a composição ministerial. Acho que isso é importante pontuar, né? A composição ministerial, ela está muito marcada de centro, muito mais de centro-direita, se nós olharmos o conjunto, e o seu discurso foi um discurso muito duro para demarcar a diferença entre ele e Bolsonaro. E isso deve ser reproduzido nas próximas semanas, no mínimo nos primeiros 100 dias de governo, né? Então, eu anotei inúmeras passagens aqui em que ele faz essa recorde do governo e Bolsonaro, o ex-presidente, e a questão da pandemia, né? E dizendo uma questão fundamental da responsabilidade governamental daqueles que produziram a maior tragédia sanitária da história do Brasil, dentro do devido processo legal, etc. Então, é um compromisso que ele assumiu. Isso é muito importante. Quero ver agora como é que vai ser isso colocado em prática. E isso não é revanchismo, né? Vale lembrar, isso é justiça. Justiça. E, além disso, a revogação, né, de alguns pontos importantes aí defendidos pelo bolsonarismo. Perfeito, né? O caso do decreto, perfeito. O do decreto das armas, por exemplo, ele fez questão, que é um ponto basilar do pensamento, entre aspas, de Bolsonaro, dessa revogação, né? Ele fez questão de acentuar. E a sua leitura econômica vai encontrar problemas com o chamado mercado. Vamos ver a Bolsa amanhã, porque o que ele apresenta como é o oposto do que foi feito por Paulo Guedes e que foi aprovado por esse mesmo Congresso que está terminando, vale lembrar, né? Ele fez referência à questão dos bancos públicos, a importância dos bancos públicos, a importância da Petrobras, né? Falou da reindustrialização, que são pontos centrais. O Brasil mostrou na pandemia, não tinha nem máscara. O Brasil, em 1985, 48% do PIB era indústria. Em 2021, é apenas 22%. É um negócio inacreditável. Em 1980, nós éramos o maior parque industrial do Hemisfério Sul. Hoje não somos nada. Ou seja, é o compromisso dele com a reindustrialização. Fez questão, e o papel do Estado. Ou seja, é uma discussão, claro, nós sabemos que não é fácil, do Estado como um dos elementos, não único, indutor do desenvolvimento econômico. Ou seja, isso está claramente a uma demarcação em relação ao governo anterior. Fez questão também, falou da indústria do conhecimento, etc., e desse ponto que você destacou, o Jairo também lembrou da política ambiental e da criação dos ministérios que diversificando da igualdade racial, das mulheres, dos direitos humanos, né? A questão do Ministério da Cultura de ser recriado, lembrou da questão indígena, né? Que é muito fundamental, falou do Brasil deixar de ser um Estado pária da comunidade internacional, que isso também é um compromisso fundamental, importantíssimo, né? Romper esse isolamento, né? E destacou, por exemplo, o teto de gastos. Fez questão de falar, tem de revogar. Por isso que eu estou dizendo isso, essas questões, como é que o mercado, como é que a Bolsa vai abrir em relação a essa visão
de economia, que é oposta de Paulo Guedes, mas que não é de Dilma Rousseff, não é a nova matriz econômica, que foi um desastre. É bom lembrar que o pior triênio da história econômica republicana foi 2014, 15 e 16. Né? Então, como é que ele vai conseguir fazer tudo isso? E o compromisso, ele acentuou sempre com a democracia, a política como espaço democrático. Em suma, nós vamos depois, com mais calma, evidentemente, entender melhor o discurso, né, a mensagem que ele deu, mas, para mim, ficou muito claro, no sentido de um divisor de águas, a defesa intransigente da democracia, das liberdades, da Constituição, da relação harmônica entre os poderes, em suma, do compromisso constitucional, como diz o doutor Ulisses, citado pelo presidente do Senado e presidente do Congresso. Traidor da Constituição é traidor da pátria, né, no célebre discurso de 5 de outubro de 1988, e Jair Bolsonaro foi um traidor da Constituição. Né? Ele, inúmeras vezes, se confrontou com a Constituição, com os poderes constituídos e defendendo explicitamente, algumas vezes, o golpe de Estado. Então, nesse sentido, o compromisso do presidente Lula, e vamos ver agora como é que vai ser colocado em prática, com a democracia, né? Com um novo projeto de desenvolvimento econômico. Vale lembrar que entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. E o papel central no crescimento foi do Estado. Agora, não é aquele velho Estado cepalino da Comissão Econômica para a América Latina, não. Era uma outra conjuntura do século XXI. Né? Daí que ele usou a expressão sobre a questão do conhecimento, né? Da indústria do conhecimento e da questão da ciência e tecnologia. Eu agora, vamos ver como é que isso vai ser colocado em prática por causa das questões orçamentárias. Né? Falta dinheiro para tudo, para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia. Ele não falou num ponto, nas Forças Armadas. Em momento algum foi citada a questão das Forças Armadas. E é interessante isso, porque as Forças Armadas foram recolocadas no primeiro plano da cena política por um governo, quando eu imaginava que a Constituição de 88 tinha resolvido essa questão, de há muito, né? E com a criação do Ministério da Defesa em 1999. Em momento algum ele tocou na questão, ele falou um pouquinho lá da questão do território nacional, eu falei, aí ele vai fazer um gancho para a questão das Forças Armadas, seu compromisso constitucional, fazer alguma lembrança de alguns personagens das Forças Armadas e desse compromisso. Ele passou ao largo, né, dessa questão. Não sei se foi por um esquecimento, uma estratégia eleitoral ou por quê, mas é um ponto muito importante para esse governo, recolocar as Forças Armadas nos artigos 142 e 143, que são reservados exclusivamente às Forças Armadas, no seu papel constitucional, especialmente na defesa do território nacional. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, ele apresentou seu programa de governo, como é que ele vai trabalhar, né? Com quem ele vai trabalhar, pediu o apoio do Congresso, da democracia, fez agora esse compromisso, assumiu esse compromisso, e vamos ver agora como é que os atores econômicos, né? O chamar grande capital, na linguagem de alguns no passado do século XX falava muito grande capital, que é o mercado, como é que vai recepcionar a partir de amanhã essa visão econômica que é oposta da de Paulo Guedes, né? Que eu sempre pontuei aqui. Paulo Guedes é uma tragédia, nunca escreveu um livro. Paulo Guedes é o Pacheco, um personagem do S. de Queiroz. Né? Foi um desastre a gestão econômica, pensando em termos de país, né? E não teve nem a cortesia de esperar, de transferir o cargo para o novo ministro. Foi embora do Brasil, tal qual fez o Bolsonaro. Isso é um ato absolutamente antidemocrático, antirrepublicano. Então, nós temos de voltar a discordar, a concordar, sempre no interior da Constituição.